campo e bola do elenco do Santa, que já tem 9 atletas contratados e 23 jogadores no elenco profissional para o início da pré-temporada, o Santa pagou ontem, Edinaldo, a folha do quadro de colaboradores, o quadro de funcionários, referente ao mês de junho. Estamos em dezembro, os funcionários receberam o mês de junho. Além desse pagamento de um mês de salários, o Santa também conseguiu pagar a primeira parcela do seu quadro de colaboradores do 13º. Portanto, Santa Cruz, que estava a 5 meses de atraso, volta a ficar 4 meses de atraso, porque o mês de novembro só vira a partir do dia 15 de dezembro. Evidentemente, né, que para você que tem um débito com seus funcionários em torno de 5 meses, um mês que você pague, e mesmo acrescentando aí a primeira parte do 13º, lógico que é muito pouco, mas é um alívio, gente. Pelo menos é uma sinalização de que alguém está se preocupando com esses funcionários tão sofridos que estão passando por esse mau momento com suas respectivas famílias. Mas o que vai valer aí é a palavra do presidente, que prometeu até o final do ano quitar todos esses débitos com os funcionários. Então há uma esperança, há um fato novo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, já dá uma tranquilidade, pelo menos espiritual, coitados, a esses funcionários que estão há 5 meses sem ver a cor do dinheiro do Santa Cruz. Pois é, então o mês de junho foi pago, restando agora julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Novembro vai vencer no dia 15 de dezembro. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Daqui para lá, o Bruno Rodrigues, juntamente com sua equipe, pode conseguir atualizar ainda mais a situação do quadro de funcionários. E você acabou de ressaltar e reforçar uma promessa do Bruno Rodrigues, assim que aclamado e posteriormente assim que empossado, a promessa dele: quero no dia 31 de dezembro estar em dia com o quadro de colaboradores, com o quadro de funcionários do Santa Cruz. Tem aí 4 meses a pagar e a segunda parcela do 13º, daqui para lá, o mês de novembro terá que ser pago também. Até porque, Ed, algumas parcerias estão sendo costuradas, o Santa está divulgando alguns patrocinadores. O Master, que inclusive deve ser a mesma empresa que fez uma proposta para o Vitória hoje, acredito que você tenha tido essa informação, de mudar o nome do clube por 200 milhões de reais, divididos em 10 anos. E essa empresa já patrocina Paysandu, já patrocina o ABC, já patrocina o próprio Vitória, o Brusque, e essa empresa pode ser a patrocinadora master do Santa Cruz para 2024. O que ainda não está certo. O que é que está certo? O Santa tem uma parceria com a empresa de tintas, como a gente já disse aqui na última quarta-feira, para que o Santa tenha uma permuta, vamos colocar assim, né? O Santa Cruz tem feito, inclusive, isso, né? Já reiteradamente. Alguns anos aí fez uma permuta com essa empresa de tintas para dar uma pintada lá nos muros do Arruda. Exatamente. Né? Questão da arquibancada também, né? E fica com a marca da empresa de tintas estampada lá nas Repúblicas Independentes do Arruda. É isso mesmo, é uma permuta publicitária, né? Perfeito. Outro detalhe, o Santa fechou para o patrocínio das mangas com um aplicativo esportivo, um aplicativo que é focado em informações de futebol, informações esportivas. E esse aplicativo até foi ontem divulgado que o Santa terá esse patrocinador, inclusive o responsável pela empresa desceu de helicóptero no Arruda, encontrou com o Itamar Schulli, enfim, fez toda uma peça publicitária do Santa Cruz no acerto com esse aplicativo chamado Senhor Torcedor, que vai ser o patrocinador do Santa Cruz na próxima temporada. Então o Santa está tentando costurar, tentando se virar para conseguir dinheiro, não só para a questão dos funcionários. O Santa vai começar uma coisa que custa caríssimo, que se chama pré-temporada. O Santa já está começando a desembolsar dinheiro de quê? Passagem, moradia, tudo isso é custo, né? Porque o Santa já contratou 9 atletas. Para os 9, tem passagem aérea para Recife, moradia, o início de treinamento e pré-temporada, tem toda uma logística, tem profissionais, As taxas para você regularizar o jogador. Exata, taxas altíssimas, né? 3 mil, 2 mil, depende de onde o cara tava. As federações e a CBF não dão moleza, né? Dependendo de onde o cara tava, até mais que isso, né? É verdade. Transferências internacionais é algo altíssimo. A alimentação, a hidratação, toda a parte de médica, né? Suplemento alimentar dos atletas, tudo isso é um custo que o torcedor
A grande maioria não tem ideia do quanto é caro. Treinar é caríssimo. Então o Santa vai começar a gastar muito com essa pré-temporada que vai começar já na próxima segunda-feira. Vamos lá. Recapitulando então o elenco do Santa para o início dos trabalhos. E não esquecendo, né, Igor, que esses jogadores que acabaram de assinar contratos com o Santa Cruz já vão ter, no começo do mês de janeiro, o seu ordenado para ser pago. Sim, claro, né? Claro. Você já começa a ter esse desembolso já a partir do mês de janeiro, ali no comecinho do mês de janeiro. Normalmente os clubes pagam no 15º dia do mês posterior. Subsequente, né? No mês subsequente, né? O mês posterior. E aí acontece isso tudo que você está falando. Para você botar em prática a coisa para andar, é muita grana. É muita grana. E a gente, quando coloca, como a gente já falou aqui essa semana, uma folha de pagamento, uma previsão de folha de pagamento como o Santa Cruz fez de 400 mil, não é isso? 400. Você dobra isso aí, torcedor. Porque quando você tem uma folha de 400 mil, você está pagando 800 mil. Então é grana que tem que ter, é fluxo de caixa. Né? Tributo, tudo. Custo com o futebol, o dia a dia também é caro, moradia, né? Enfim. Então, Edinaldo, o Santa vai começar a pré-temporada na próxima segunda-feira e eu tô aqui com a lista do elenco atualizado do Santa Cruz. Eu ainda aposto, sinceramente, que daqui até domingo o Santa vai anunciar jogador. Não sei se apenas um... Até o momento são o quê? 9 ou 10 contratados? 9 contratações oficializadas. Eu acredito que o Santa daqui até domingo ele contrata 2 ou 3. Ele anuncia 2 ou 3 para o início da pré-temporada. E ultrapassaria o número que eles imaginaram de ter pelo menos 10 jogadores contratados até o fim dessa semana, né? O Santa está tendo sucesso com alguns reforços, né? Com algumas contratações, está conseguindo adiantar rapidamente as conversas. Então, o Santa anunciou ontem 3 jogadores. Numa tacada só, né? Num dia só. Então, isso pode acontecer ainda no decorrer desse fim de semana. O legal é que o Santa já tem 23 jogadores para o técnico Itamar Schulli para o início da pré-temporada. Então, vamos lá recapitular. O Santa tem Rock Kennedy, que é remanescente, goleiro. Ítalo Melo, que é remanescente também. E o Marcelinho. Esses 3 remanescentes. O Santa tem de contratados... Ou, melhor dizendo, quem já estava na casa no Sub-20. O goleiro Thiago, o lateral direito Hernandes, o zagueiro Bernardo, o zagueiro Cristiano, o zagueiro Juan Robert, o volante Dudu Ferraz, os meias João Vitor, David Miguel e Felipe Cardoso, o atacante de lado de campo Eduardo Santos e o centroavante Gabriel Cardoso. E os 9 contratados, Totti, João Vitor, Matheus Matias, André Luiz, Lucas Bessa, Totti lateral direito, João Vitor lateral esquerdo, Matheus Matias centroavante, André Luiz goleiro, Lucas Bessa volante, Tiaguinho ponta e os últimos 3 de ontem, que até abro aqui pra gente debater um pouco. O Caio Melo, 23 anos, volante, cria da base do Bahia, nessa temporada 2023 jogou o campeonato mato-grossense pelo Luverdense e terminou a temporada jogando pelo Uberlândia, a segunda divisão mineira, que se chama Módulo 2. No Uberlândia foi titular e conseguiu acesso à primeira divisão de Minas Gerais com o time do Uberlândia, que vai jogar a Elite Mineira, e o Caio Melo fez parte desse elenco do time do Uberlândia. Tem 23 anos, jogador mais jovem de todos os contratados até aqui. Outro contratado, meia armador João Pedro. O João Pedro passou um bom tempo no Vila Nova. Na última temporada ele chegou a jogar pelo Fluminense Sub-23, aquele time de aspirantes. E esse ano o João Pedro começou a temporada no Paysandu, é um meia de 1,75 m, e terminou a temporada jogando muito pouco na Aparecidense, Série C. É um meia de articulação. E o último dos contratados, talvez um dos mais famosos, né? Nunca jogou em Pernambuco, mas já... O Willy, perfeito. O Willy, né? Sem S no fim, Willy. Passou pelo Vasco da Gama, passou pelo CRB... E andou muito pelo mundo, pelo planeta futebol, viu? Porque as últimas equipes que ele rodou, Edinaldo, vamos lá. Ele jogou o The Strongest da Bolívia, um dos maiores times bolivianos, e tá todo ano jogando Libertadores. Estive na Romênia, né? Me parece, né? Isso. Pra mim, o melhor momento do Willy na carreira dele, em gols, além de ter jogado no Vasco, foi no The Strongest. Jogou no Vitória também, não foi? Também, jogou. No The Strongest, o Willy chegou em 2020 e marcou 14 gols. Em 2021, pós-pandemia, renovou seu contrato lá no The Strongest, repito, um dos times mais populares da Bolívia, e marcou mais 13. Foram 27 gols em 2 temporadas. E eu fiquei curioso porque o Willy, na Libertadores, ele marcou contra o Santos,
jogando na altitude de La Paz, marcou contra o Atlético Tucumã, num playoff da Libertadores, lá na altitude de La Paz. Só que eu comecei a olhar os dados dele e eu lembro que eu vi muito notícias do Willy decidindo clássico lá pela Bolívia. Aí eu fui atrás. O maior clássico boliviano, 2 times conhecidíssimos que jogam Libertadores todo ano, The Strongest Bolívar, ele fez 4 clássicos bolivianos e marcou 4 vezes contra o Bolívar. Ou seja, uma média interessantíssima de clássicos lá da Bolívia, onde ele estava jogando no The Strongest. Quando sai do The Strongest, vai jogar em Israel, no Kiryat Shimona, volta para o CRB, onde ele marcou alguns gols na temporada 2018 para 2019 no CRB, e volta para Bolívia para jogar no Wilstermann, que é outro clube grande lá da Bolívia, o Jorge Wilstermann, da cidade de Cochabamba, só que lá não foi tão bem assim, marcou 5 gols. E do Wilstermann vai para a Romênia, jogou a primeira divisão romena pelo Utarad, 11 jogos, não marcou pelo time romeno, e é uma contratação experiente. O Willy tem 30 anos, o detalhe do Willy, ele joga tanto pelos lados do campo, como também joga centralizado no comando de ataque. O Itamar ganha uma opção experiente, né, Edinaldo? Pelo menos experiência de rodar o mundo. Teve, numa tacada só de ontem para hoje, 3 jogadores, né? Isso. Willy, né? Não é Willis. Willy. É lembrar de João A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não tem o Willy Wonka? Willy. Willy, João Pedro e o Caio Melo. Isso. Pois é. São 9 reforços até aqui. A gente vinha estipulando 18 a 20 contratados. Está na metade já dessa brincadeirinha, viu? 18 a 20 contratados, mas para esta semana a previsão deles está batendo que era de pelo menos 10, né? Tá batendo. Já passou de 10. São 11 ao todo agora, né? Contratações? Não, são 9. São 9? Eu acho que daqui para domingo eles chegam a 11. Tá. Eu tô dando... Porque o Santa tem negociações com alguns jogadores, algumas frentes. Agora, fim de semana, geralmente no futebol, ainda mais com um jogador de férias, dá um pezinho no freio nas negociações, né, Edinaldo? Geralmente acontece uma celeridade maior em dia de semana. Mas pode acontecer do Santa bater o martelo amanhã. Como a situação do Santa Cruz é atípica, porque ele está fazendo tudo do começo, né? Começando tudo do zero. O elenco do zero, né? É possível que você tenha que ficar ligado 24 horas também no final de semana. É possível, entendeu? não. Isso aí é possível. O Santa anunciou o jogador em fim de semana passado. Pois é. Né? É possível sim que isso aconteça. Agora, o Santa tem pressa. Não tô dizendo que tem pressa na escolha dos nomes. Não. Tem pressa em trazer o quanto antes esses jogadores, né, Edinaldo? Para começar com o máximo possível de atletas a pré-temporada. Por quê? O que é que eu tô estipulando? 11 atletas saíram da base do Sub-20 para integrar o elenco profissional. Eu, sinceramente, não acredito que os 11 vão ficar fazendo parte do elenco. Não, claro que não. Né? Claro que não. Vários vão descer de novo para o Sub-20, serão emprestados. Agora, terão um tempo de avaliação. Aqui, né? Aquilo que a gente comentou, essa extrema necessidade da subida desses jogadores todos da base, nesse momento, é mais, sem dúvida nenhuma, para compor o elenco para treinamento. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Agora, só vai ficar no time de cima quem realmente se destacar, né? O Itamar já disse até em entrevista que foi numa situação como essa de pré-temporada, de jogo-treino entre profissional e base, que ele encontrou o Maicon Clayton, goleiro, subiu e virou titular do Santa, vendido ao Bragantino, e encontrou o André, que era zagueiro na base, ele transformou em volante, e o André virou titular absoluto. Virou o destaque do time, né? Destaque titular absoluto. Bom, elenco do Santa aqui atualizado antes da gente escutar o Itamar Schulli. Goleiros: André Luiz, Rock Kennedy e Thiago. Nessa ordem, a hierarquia dos goleiros do Santa. Laterais direitos: Totti e Hernandes. Lateral esquerdo, só um, o João Vitor. Zagueiros: Ítalo Melo, Cristiano, Juan Robert e Bernardo. O Santa ainda deve trazer um lateral esquerdo. Eu ainda acho que o Santa vai trazer um lateral direito. Goleiro, eu acho que o Santa vai ficar por aí, com André Luiz, Rock Kennedy e Thiago. E eu acho que o Santa vai trazer mais 2 zagueiros. Acredito que o Santa vai trazer mais 2 zagueiros. Volantes: Lucas Bessa, Caio Melo e Dudu Ferraz. Eu acredito que o Santa ainda vai trazer 2 volantes. Meias: o João Pedro, Marcelinho, João Vitor, David Miguel e Felipe Cardoso. Santa vai trazer mais 1 ou 2 meias. Extremos, pontas: Tiaguinho, Willy, o Santa já tem em tese os seus titulares, e o Eduardo Santos. Eu acredito que o Santa vai trazer, por ser uma posição que você roda muito, amarelo, desgaste, cansa no decorrer do jogo, tem que dar uma rejuvenescida e dar um fôlego a mais nas suas pontas, nos seus extremos. Eu acho que o Santa vai atrás de mais 2 ou 3 extremos para fechar essa função no elenco do Itamar. E centroavante:
Matheus Matias, Gabriel Cardoso. Vai atrás de mais um centroavante. É mais ou menos isso. Essa conta que eu fiz, 2 extremos, um centroavante, 1 ou 2 meias, 2 volantes, 2 zagueiros e mais um lateral esquerdo e um lateral direito dá 11. 11 com 9 contratados bate aquela meta que a gente acabou de falar de 20 atletas, né? Então a conta tá meio que encaixando, tá meio que batendo nessa busca do Santa por reforços. E a gente escuta agora, Ed, o Itamar Schulli, ele foi questionado em determinados momentos. O Itamar tá falando bastante. Você já abriu um sorriso, né, Edinaldo? Tá falando bastante, né? É assim que a banda toca, né, amigo? Não, mas o Itamar, ele falou, nessa semana foi o representante do Santa a falar, né? Ele foi apresentado, participou do Fórum Esportivo. Na próxima semana, o Salles deve ser o entrevistado nas entrevistas coletivas sobre os jogadores contratados, e também o Santa vai começar a apresentar os atletas, os reforços, né? Segunda-feira, inclusive, deve ser o Totti. Mas uma pergunta feita por Itamar Schulli foi a seguinte: ele foi muito questionado por ser, eu não gosto desse termo, mas muita gente chamava o Itamar de retranqueiro em 2020. Faltou liberar mais o time. Muita gente reclama daquele Santa no 0-0 com o Salgueiro, no Arruda, que o Santa atacou muito pouco para um time que precisava ganhar para evitar os pênaltis. E eu concordo. Isso é um fato. E eu concordo, que faltou soltar um pouco mais o time naquela final do Pernambucano. Entrou excessivamente defensivista. Cauteloso. Excessivamente defensivista. Foi muito cauteloso. E teve essa frustração. Ele fala se mudaria algo daquela passagem dele, do modelo tático empregado em 2020, se isso pode ser repetido nessa base que ele está construindo do zero agora, porque, quer queira ou não, foi uma frustração danada perder aquele título para o Salgueiro. Sim, nós saímos de não levarmos o título, né? A gente perdeu o título nos pênaltis. E invicto, num campeonato tão difícil como é o Campeonato Pernambucano, primeiro chegar na final e grandes equipes não chegarem e o Santa Cruz chegar já foi algo muito importante, né? E, consequentemente, você vai para uma decisão nos pênaltis invicto e você não consegue não consegue chegar ao título, claro que te deixa triste, não teria como não, né? Você não ficar triste, né? E isso mexe com a gente, né? Mas você tem que ter a serenidade, você tem que ter também a lucidez de poder já estar trabalhando com atletas, estar novamente mudando esse foco, porque já tinha outra competição logo na frente, a qual a gente já estava dentro dessa competição e tinha que ter já o foco para aquilo ali. Então, a gente sabia como nós tínhamos que proceder, dessa forma nós agimos. Mas eu não mudaria, porque foi uma equipe que tudo aquilo que ela construiu dentro do campo. Ganhamos jogos muito importantes, né? Ganhamos clássicos, ganhamos jogos, né, nos outros campeonatos. Aí, quando fomos eliminados justamente nas cobranças de pênaltis, como também avançamos em cobrança de pênaltis. Então, foi uma equipe organizada, uma equipe que teve um vestiário muito bom, como sempre, onde nós passamos, a gente sempre procura ter isso, né? Ter esse legado de ter esse ambiente bom, mesmo diante de dificuldades, como na época o Santa Cruz vivia, tinha as dificuldades, passamos por um momento de início da pandemia, e tudo isso nós conseguimos lidar com isso, trabalhar em cima dessas dificuldades, mas passar por elas, e todos nós juntos, grupo, os atletas, o staff, a diretoria, né? E essa maneira não deixo de ter ela sempre na minha mente, que eu acho que o que eu penso do futebol. Claro que eu vou me basear sempre muito na característica, que tem que ser na característica de cada atleta, porque não vou chegar aqui e vou dizer, vai ser dessa maneira, daquilo que a gente conseguir montar. Sim. E na característica de cada um. Em cima disso, nós vamos fazer também aquilo que a gente planeja, né, para aquilo que a equipe possa produzir ao longo das competições. Pronto, aí então Itamar Schulli, meu caro Edinaldo Santos, essa sexta-feira, Tricolor, segunda pré-temporada terá início já no Arruda, a apresentação de todos os atletas no Arruda, um trabalho mais voltado na academia do clube, e o detalhe já comandado pelo Edivaldo Tacão, novo preparador do Santa Cruz. Ok, aí portanto as notícias, valeu Igor. Você acaba de acompanhar a sexta-feira Tricolor, aqui no Bola Rolando, são 18 horas e 49 minutos.